E olha, o Comitê Científico do Consórcio Nordeste fez um alerta sobre um possível efeito bumerangue com a reabertura do comércio em Maceió e em outras capitais. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o coordenador do comitê, Sérgio Rezende, que está comigo ao vivo nesse exato momento, via live. Coordenador, primeiro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta. E a gente quer saber o seguinte, há uma possibilidade, então, pelos seus estudos, de que haja esse efeito elástico ou bumerangue, como se chama popularmente, com a reabertura do comércio? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, telespectadores. Veja, essa é uma possibilidade que nós estamos levantando, porque ela já começa a ocorrer em algumas capitais. Como todos sabem, esse danado desse coronavírus chegou nas capitais, porque ele foi importado. Foi importado do exterior, depois importado de São Paulo, mas ele chegou em Maceió e, à medida que as pessoas foram se contaminando, espalhando o vírus, ele começou a ir para o interior. Então, já há mais de um mês que Arapiraca tem um grande número de casos. Só que nas últimas semanas, o número de casos em Maceió continua aumentando, mas desacelerou, o que significa dizer que a situação ficou um pouco menos desconfortável, só que alguns municípios vizinhos começaram a ter um aumento de casos. Então, o que pode ocorrer, e como eu falei, já está ocorrendo em outros lugares, é que pessoas que ficam doentes ou têm sintomas no interior vão para a capital para ser tratadas, ou porque não têm condições de tratamento nas suas cidades, ou porque elas mesmo preferem ir para a capital, que o sistema de saúde é melhor. Então, é isso que nós chamamos de efeito bumerangue. O vírus vai, depois volta, trazido pelos doentes, isso causa o risco da capital, de Maceió, voltar a ter um aumento de casos e o sistema de saúde ficar comprometido. Então, esse é o efeito bumerangue que nós estamos prevendo que vai acontecer em algumas capitais do Nordeste nas próximas semanas, se não forem tomados cuidados de vigiar as estradas, de não flexibilizar demais o comércio. Então, é preciso continuar tomando cuidado, porque Alagoas tem um número de casos, proporcionalmente, à população muito grande. O Brasil tem mais ou menos 700 casos por 100 mil habitantes. Alagoas só tem 39 mil casos, mas a população é só 3,3 milhões. Então, Alagoas tem 1.200 casos por 100 mil habitantes. É mais do que o Brasil, a média do Brasil. Então, é preciso continuar com cuidado, é preciso ficar alerta, continuar alerta com esse vírus danado. Verdade, coordenador. Agora, coordenador, essa questão bumerangue é interessante que o senhor citou, porque se a capital se estabilizou, entre aspas, né, diminuiu aquele pico tão grande que vinha acontecendo, mas aí os interiores começaram também agora a ir lá para o ápice, digamos assim, da contaminação. E como o Estado praticamente concentra quase que todos os atendimentos na capital, esse é o medo de vocês, é que todas essas pessoas contaminadas nos interiores consigam, por exemplo, lotarem, colapsarem, por exemplo, o sistema de saúde dos interiores, que são pequenos, e correrem para a capital e a capital acabar sendo vítima dessa situação e tendo que retroceder para a fase vermelha para se proteger. É isso? É exatamente isso, Wilson. Você entendeu perfeitamente. O medo, o perigo é que as pessoas do interior voltem para a capital para se tratarem e aí os casos tornem a aumentar na capital. Isso produz o que chama uma segunda onda na capital. É um efeito bumerangue, né, que vai e volta. Exatamente. Coordenador, qual seria então o prognóstico? Por exemplo, nós temos 14 dias até que o próximo decreto seja refeito, né, ou anunciado, e que a grande expectativa do comércio e a economia que vem vivendo momentos difíceis, mais de 100 dias aí fechados, que querem que passe da fase laranja, que foi passada agora, para a fase amarela. Se isso acontecer, nós poderemos ou nos mantermos na fase laranja que estamos, ou até retroceder para a vermelha, é isso? Veja, é isso. Então é importante que o que vai estar acontecendo com o Estado todo, mas sobretudo com a capital, seja acompanhado muito de perto. Existe, Wilson, um fator que nós utilizamos
nas projeções que chama o fator de transmissividade, o RT. O RT de Maceió, o RT é o seguinte, é a média de quantas pessoas são contaminadas por uma pessoa. Se uma pessoa contamina menos de uma outra, o que significa dizer que o contágio está diminuindo. Mas se uma pessoa contamina mais de uma pessoa, ele está aumentando. Então, é muito importante que esse fator RT fique abaixo de 1. Mas a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que as medidas só sejam flexibilizadas se ele fica abaixo de 1 por 14 dias. E por que por 14 dias? Porque 14 dias é o tempo que demora para as pessoas manifestarem a sua infecção. Então, é muito importante que o governador e o prefeito tomem as medidas em relação à capital, observando com cuidado esse fator de reprodução nos próximos 14 dias. Se ele não abaixar, não mantiver abaixo de 1 durante 14 dias, vai ser muito arriscado reabrir. Nós entendemos a preocupação do prefeito, dos governadores, dos comerciantes de retomar a economia. Mas mais importante do que a economia é a saúde das pessoas. Perfeito, coordenador, muito obrigado pelas suas informações esclarecedoras, né, bastante transparentes, para que as pessoas que estão do outro lado da telinha, que estão nos acompanhando, entendam que isso não é uma ilusão, não é mentira, não é brigas ideológicas, na verdade é uma situação difícil que nós estamos vivendo e que se nós não tomarmos também a decisão individual, cada um fizer a sua parte, nós vamos sim amargar cada vez mais a situação para voltar para o vermelho, né, coordenador? Exatamente isso, exatamente isso. Muito bem. Você entendeu perfeitamente, mas eu acho que os nossos telespectadores também estão entendendo. Você sabe que essa doença foi minimizada em vários países, até aqui no Brasil. O governo federal disse que ela era importante, mas nós estamos vendo que ela é uma tragédia muito importante e nós temos que fazer a nossa parte para que essa tragédia seja controlada. Quando a pessoa tiver que sair, não pode deixar de botar uma máscara, porque a contaminação é feita de uma pessoa para outra. Então, cada um precisa fazer a sua parte. Perfeito, coordenador. Parabéns. Muito obrigado pelas suas informações bastante precisas e importantes aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Um abraço grande, saúde e boa semana. Você também. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, professor. Muito bem.